Olá, amigos! Como já diria o Alan. Olá, monitores! Olá, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Maria Eduarda Carvalho Santos. Eu e meu belíssimo código de identificação D de dado 17 estaremos aqui neste vídeo e nos próximos 3 vídeos realizando o experimento 4 da disciplina de código 0231, de nome Laboratório de Circuitos Lógicos, realizada no semestre nada conturbado de 2020.1. Experimento esse no qual a gente vai estar analisando atrasos de propagação das operações lógicas em circuitos combinacionais. Perdão aí a dicção. A gente vai estar analisando experimentos como a construção de um circuito que implementa 7 portas NOT em uma entrada que realiza uma AND com essa mesma entrada sem aplicação de nenhuma outra porta lógica, a fim de calcular o atraso de propagação da operação NOT, né, a fim de compreender mais a respeito do atraso de propagação das portas lógicas, além de analisar o comportamento de circuitos combinacionais que comparam duas palavras binárias de 3 bits, A e B, de modo que, se as palavras forem iguais em todos os seus respectivos bits, a gente vai ter uma devolução de tensão na saída, e caso contrário, caso os bits correspondentes não se igualem, a gente não vai apresentar tensão, o circuito não apresenta tensão na saída. E também vai ser realizado um experimento em que a gente precisa fazer uma comparação numérica, digamos assim, entre duas palavras A e B de 2 bits cada, em que a gente vai comparar os bits da palavra A, os 2 bits da palavra A, os 2 bits da palavra B, e a gente vai dizer se os bits da palavra A, se o número que compõe a palavra A é menor que B, se os números que compõem a palavra A são iguais aos números que compõem a palavra B, ou se o número binário que representa a palavra A é maior que o número binário que representa a palavra B. A introdução dessa vez ficou muito longa, mas é porque esse vídeo vai sair daquele jeito, né? Eu tô filmando aqui no dia 9 de outubro, isso vai estar constando aí no dia em que eu fizer upload, porque eu tô fazendo de última hora. Perdão pela qualidade maravilhosa de imagem, perdão por qualquer bobeirinha e asneira que eu falar, e eu vou tentar deixar esse vídeo o mais breve possível, porque a introdução já durou 2 minutos e meio. A gente vai começar com experimentos que falam acerca do atraso de propagação de tensão ao longo de um circuito combinacional devido a uma quantidade N de portas, de portas lógicas de operações que são aplicadas em cima de uma determinada tensão. Para esse experimento, a gente foi solicitado pra gente, na verdade, né? O professor Lamar solicitou carinhosamente pra gente, tipo, faça pra ganhar nota. Que a gente construísse esse circuito aqui de tal maneira que a gente tem uma entrada A, que essa entrada A, ela é diretamente passada para a entrada de uma operação AND, que realiza essa operação AND com a mesma entrada A, só que aplicada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a operação NOT. A gente realiza a AND entre essas duas entradas e vê qual vai ser o resultado no LED L0. Para o experimento, eu tô utilizando 2 circuitos para poder mostrar que quando a entrada está dispersando tensão ao longo do circuito, o LED está desligado, tanto que eu vou reiniciar o procedimento aqui, ó, o LED tá aqui bonitinho. Quando você realiza a simulação, o LED está desligado, mesmo que a entrada envie tensão para o circuito, e quando a entrada não envia tensão para o circuito, o LED continua desligado, tá? Se você apertar os botões aqui também, ó, o LED não liga de novo, fazendo com que a operação tenha apenas o resultado 0 saindo daqui dessa porta AND. Isso se dá porque, a gente vai ver posteriormente isso aqui, né, mas isso se dá porque quando a gente tem uma entrada e a gente aplica uma quantidade ímpar de operações, de negações em cima dessa entrada, essa entrada, ela acaba se invertendo, mas como eu estou realizando uma operação AND, isso não vai fazer diferença porque a entrada sempre vai prevalecer com o zero,
a nossa saída sempre vai ser 0 devido ao fato de eu estar realizando uma operação END. Isso vale também para quando a entrada A está enviando tensão. Como o resultado das 7 negações vai ser 0, eu vou ter falta de tensão na saída. Logo em seguida, o professor Lamar pediu para a gente poder analisar os atrasos de propagação de uma porta NOT, de uma operação NOT, de uma operação END por meio de uma ferramenta que a gente tem disposta aqui no DIDS, que é um negocinho que chama Time Diagram Simulation, né? Em que a gente vai analisar como é que o circuito se comporta dado uma determinada entrada. Então, a construção desses circuitos aqui foi bem trivial, né? Porque a gente precisa de uma entrada da operação e da saída. Eu tenho que a porta NOT está recebendo uma entrada A, que pode variar entre 0 e 1. E o resultado dessa operação está sendo disposto aqui no LED L0. Assim como para a operação END, eu tenho duas entradas B e C que estão dispondo de do resultado da END entre essas entradas aqui no LED L1. Analisando aqui o gráfico da propagação de tensão aqui, a gente tem que... Olha essa transição belíssima, porque eu tinha que dar as entradas aqui no diagrama, né? Então, analisando o gráfico de propagação de tensão dessas operações, a gente tem, né? Olha lá que beleza. Rodando ainda, né? Porque daquele jeito, naquele naipe. A gente tem aqui no LED L0 as saídas as tensões resultantes da operação NOT. A gente pode ver que tem, se eu aproximar aqui na tela, a gente pode ver que tem nossa, mas esse foco aqui também tá uma beleza, né? A gente consegue ver que tem um leve atraso. Se eu for dando zoom nisso aqui, eu vou perder o atraso de vista. Eu vou ter que dar mais um momento. É porque aqui quem sabe faz ao vivo, né? Já disse o Faustão uma vez. Quem sabe aqui faz ao vivo, cara. Aqui, ó. Depois de dar zoom, a gente consegue ver que tem um atraso aqui de propagação. Além de eu não ter colocado nem exatamente a mudança de tensão em 1 microsegundo, a gente consegue ver que a chave A, ela dá atenção aqui, mas a porta NOT só processa a informação depois de uns uns 4 microsegundos depois, sabe? 4 vezes 10 a menos 6 segundos depois. Assim, é um tempo muito ínfimo, é um tempo muito pequeno. Se você for olhar o gráfico de longe, você não vai perceber. Mas, de fato, existe um atraso de propagação na saída quando há uma mudança de tensão na porta NOT, quando há uma mudança de tensão no chaveamento que se conecta a uma operação NOT. E o mesmo, por incrível que pareça, é ótimo, né? Pode ser visto quando a gente muda a tensão para a operação END. Olha só, aqui as entradas B e C, aqui vou botar o dedinho, né? Aqui nessa mudança de tensão aqui, é aqui que eu tô fazendo o único resultado da porta END que muda de tensão, que é quando B tá enviando tensão elétrica, quando C tá enviando tensão elétrica, e quando a gente realiza uma operação tensão END tensão, a gente tem a saída de tensão, então é por isso que o LED L1 muda. Mas olha só, teve um atraso aqui no gráfico, ele teve um atraso de... Se a gente for olhar aqui, é 29985. Meu Deus, não sei matemática, foda-se. Teve um atraso de uns 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos uns... Faz a conta aqui, fazendo favor. Tá aqui, ó. Essa aqui foi a saída da porta, essa aqui foi a entrada, tá? Teve um atraso de mais ou menos 5 microsegundos que... Mais uma vez, é um tempo ínfimo quando você olha de longe. Porque quando a gente olhou de longe, olha só que maravilha. Nem dá pra ver, sabe? Nem dá pra ver. Mas quando você parece que tá tudo no mesmo rumo. Sinceramente. Se eu olhasse de longe, eu não ia falar. Mas
quando você vai aproximando, quando você vai vendo o circuito de perto, você consegue entender que de fato tem um atraso de propagação. E isso se dá porque a gente não vive na Disney, né? A gente tá sob efeito aí de intempéries físicas, assim como o tempo, né? Que é o problema de todo mundo. E o tempo de propagação, o tempo que leva para poder fazer essa comparação e emitir o resultado é o que dá esse atraso aqui. Eu não sei se era agora que era para reforçar, mas eu vou reforçar mesmo assim, já que esse é o primeiro vídeo que a gente está falando sobre atraso de propagação. Esses atrasos, isso aqui é só para mostrar que eu entendi o procedimento, para você me dar uma notinha, levar em consideração o esforço, por mais que esteja sendo feito de última hora esse trabalho, mas eu quero, assim, né, para fins educativos, caso alguma outra pessoa venha ver esse vídeo, isso aqui, esse atraso no resultado, também conhecido como um hazard, eu não sei se é assim que pronuncia, tá, mas esse atraso, também conhecido como hazard, ele pode ser problemático em circuitos combinacionais, ainda mais se você tem, sei lá, 75 mil operações aqui na tela, e aí você precisa de uma saída, e aí às vezes você precisa ficar mudando a tensão entre uma chave e outra, assim, etc, etc, que é o que a gente vai ver nos próximos experimentos, né? Vai ter esse atraso, vai ter um que a gente chama de pulso, né? Que é, inclusive, que era pra eu ter visto agora, né? Mas tranquilo. Esses atrasos, esses pulsos, assim, eles podem ser problemáticos para um circuito. Eles podem, inclusive, ocasionar numa operação errada, que vai realizar uma outra operação errônea também, e vai acabar aqui tela azul, sabe? Eu acho que isso é muito cedo pra falar, mas eu suspeito que esse seja um dos problemas da tela azul. Mas eu sou suspeita pra falar. Se alguém quiser deixar nos comentários aqui se é isso ou não, se é um pulso elétrico, apesar de que eu acho que isso é muito superficial falar, não, que a tela azul é um pulso elétrico. Eu acho que é muito superficial, mas se alguém quiser virar e falar, sim, você tá no caminho certo, eu agradeço. Depois de conversar bastante, né, eu aprendi a fazer transições agora pra não ter que ficar, olha só. Depois dessas belíssimas transições e reflexões, foi solicitado pra gente realizar a mesma operação, o mesmo circuito combinacional, né? Depois da gente ter noção de que existe um atraso de propagação, então, assim, por lógica é ótimo, por indução, sabendo agora que tem um atraso de propagação, então esse atraso vai combinar um atraso aqui, um atraso aqui, um atraso aqui, um atraso aqui, atraso. Aí a hora que chegar aqui, provavelmente, tipo assim, a tensão que saiu daqui já tinha passado enquanto aqui ainda estava processando. Isso aqui vai dar um erro de processamento, isso aqui vai dar um pulso, isso aqui vai dar um hazard, como a gente vai ver no gráfico aqui. Mas, de todo jeito, foi solicitado pra gente poder construir esse mesmo circuito combinacional com um clock na entrada, um clock que eu chamei de L0. Eu fiz 2 porque, infelizmente, o roteiro dessa semana ficou meio confuso na minha cabeça, mas tem que levar em consideração também que eu fiz de última hora, tá? Então, eu reli mais 3 vezes, e aí eu pensei, vou fazer de acordo com o roteiro, que é pra não dar problema, tá? E a gente tem as saídas L0 e L1, tá? O objetivo aqui, né, assim, como o clock, ele é, tipo assim, uma alteração das entradas, aqui ele vai mostrar pra gente o que acontece quando ele, automaticamente, quando esse processo automatizado muda as entradas de modo que a gente vai conseguir analisar o que acontece quando, tipo assim, a gente tem como se fosse um reloginho rodando, em que ele muda, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tipo assim, por um tempinho, um tempo constante K, e a gente vai conseguir ver o que vai acontecer com esse circuito aqui e confirmar a existência de hazard. Então, agora eu vou fazer uma leve transição. Tá aqui o circuito. E quando você bota ele pra rodar, olha lá o que acontece. A gente já tinha conferido lá no começo do vídeo, há uns 11 minutos atrás, porque eu falo demais da conta, né? Que todas as saídas, independente da entrada desse circuito, seriam 0. Tipo assim, não importa. Era pra ele estar formando uma linha bem reta, assim, de tensão ali naquele gráfico. Mas olha lá. Não é aqui não, peraí. Momento, família. Erros aqui. Olha o que tá acontecendo. Ele tá apresentando pulso, ele tá apresentando saídas 1. E se você for aproximar aqui um pouquinho esse gráfico,
você vai ver que ele apresenta pulso justamente quando o clock, por exemplo, do LED L0, deixa eu abrir aqui um pouquinho, quando o clock do LED L0 que tá cuspindo a entrada no LED L0, no caso, quando ele muda a tensão, é quando ele tem esse pulso aqui de 100, 2, 3, 5, 105 e 135, 105 menos 135, de 30 segundos. Ele tá 30 nanosegundos. Nossa senhora, é muito pouquinho. Ele tem esse pico assim de 30 nanosegundos em que ele é uma tensão 1, entendeu? Por quê? Porque tá tendo uma mudança, tá tendo uma mudança literalmente brusca, tipo assim, ó, não, sem tensão, de repente, ele lançou tensão, e aí, por conta do atraso de propagação das portas, talvez eu tenha tido leves intempéries aqui, mas isso foi cortado do vídeo, enfim, né, pra poder diminuir aí o tamanho do vídeo, eu tava explicando que a gente tem esses pulsos aqui, quando a entrada de clock tem as suas variações entre 0 e 1, né, porque uma entrada de clock faz isso, só que isso tá gerando tensão num circuito que, de acordo com a tabela verdade, eu apertei errado, que de acordo com a tabela verdade não deveria estar gerando tensão. E isso acontece justamente aqui por conta dessa imagem, né, que eu tive todo o carinho de desenhar. Isso acontece porque essas mudanças elas estão se dando principalmente quando o circuito está mudando de um nível baixo, ou seja, de um nível low, para um nível alto, para um nível high, em que o clock está enviando tensão para o circuito. E aí o que acontece, né? Antes a gente tinha esse circuito aqui. Antes a gente tinha um circuito que estava realizando estava enviando 0, né? Então aqui era 0. Aí quando chegava aqui, ele ia ser 1 e ele ia realizar uma end e não ia sair nada. Só que agora ele já tinha um... Poxa, eu fechei a imagem, né? Ele tinha o nível lógico 1 aqui, entendeu? Aqui embaixo era um nível lógico 1. E isso quando tem a mudança de entrada, quando tem a mudança de tensão, no caso, quando há um envio de tensão, como é o caso desse esqueminha aqui, em 5 nanosegundos, esse caminho vermelho, ele consegue ser feito. Só que esse caminho aqui em verde, ele não consegue ser feito, ele só é feito depois de 35 nanosegundos, pra falar a verdade. Porque eu calculei essas coisas, tá tudo no relatório, tá? Só que, como 35 nanosegundos é maior que 5 nanosegundos, esse fio vermelho chega aqui primeiro e aqui antes guardava o valor 1, né? Porque eu tava realizando a operação em que o meu nível lógico inicial era 0. Então, quando ele chega... Não era essa a foto que eu queria. Quando ele muda a tensão bruscamente, que é o que acontece, eu acabo realizando uma operação 1 end 1, que liga o LED por 30 nanosegundos, entendeu? Então, o propósito do experimento, no caso, não era pra eu ter aberto esse pedacinho aqui, o propósito do experimento, no caso, era mostrar que esses pulsos aqui, eles se dão de maneira involuntária, mas é justamente pelo atraso de propagação de tensão ao longo de circuitos combinacionais. E a gente precisou de 7 portas NOT para isso acontecer. Transição, né? Agora a gente vai analisar o que ia acontecer se a gente tivesse 8 portas lógicas, né? Eu deixei explicitado no relatório que dependendo do número de portas que você tem, se ele for um número par, você liga o LED. Se ele for um número ímpar de operações que estão sendo realizadas aqui ao longo do fio, o LED não liga. Então, isso aqui se dá porque, ainda que haja atraso de propagação aqui ao longo das portas NOT, o resultado ele não se altera. O atraso aqui o atraso das portas NOT vai ser até um pouco maior, mas os resultados obtidos anteriormente, eles não vão influenciar eles não vão influenciar um pulso de tensão, como estava acontecendo com os clocks que têm uma quantidade ímpar de portas NOT. Inclusive, se você abrir o gráfico aqui do circuito com entrada de clock, momento de transição de novo, a gente tem aqui ó, o clock L2, né, que tem um número par de portas NOT. Se você for fazer o gráfico desse clock aqui,
ele vai estar apresentando os períodos, os tempos em que em que a saída vai ser 1, né? Porque a gente já viu que a saída é 1 quando a entrada é 1. E é justamente isso, assim, tem todo um atraso, tem todo um retardo de como é que fala? De propagação do resultado, né? Porque, assim, ele tem que... Você manda o resultado, ele processa o resultado e aí sim ele liga o LED, mas ainda assim ele não tá gerando esses pulsos involuntários que aconteceram com os LEDs L0 e L1 por conta da propagação. Esses resultados são esperados. Ele é esperado do LED L2 que ele se acenda em algum momento em determinados casos de teste. Nesse caso aqui, inclusive, ele ainda demorou 104. Ele ainda demorou 4 nanosegundos para poder processar a informação. E quando o clock, e quando desceu a entrada, e quando a entrada deixou de enviar tensão, ele teve um atraso aí na propagação do resultado, mas ele deixou de enviar tensão também. O LED deixou de ficar ligado. Então, quando a gente tem um número par de entradas, um número par de operações NOT que estão sendo realizadas ao longo desse circuitinho aqui, além do risco de erro nos resultados, além do risco de um pulso diminuir, a gente tem como se fosse eu diria uma correção, isso aqui eu deveria ter colocado isso na conclusão, inclusive. A gente tem tipo uma correção do problema que foi apresentado com um número ímpar de operações NOT realizadas numa entrada em que você está realizando uma END. Momento de transição, mais uma vez, né? Esse vídeo aqui vai ficar uma beleza. Bom, essas eram as conclusões que eu tinha pra tomar em relação a esse primeiro experimento. Deixe seu like aí se você gostou. E acompanhe o próximo vídeo que vai falar sobre um circuito combinacional que compara duas palavras de 3 bits, A e B, e ver se elas são palavras iguais ou não.